dia, irmãos, bom dia, irmãs, queridos, jovens, você que está assistindo essa transmissão, seja muito bem-vindo ao culto de hoje, que você seja muito abençoado agora nessa manhã. Hoje é um dia muito especial, um dia de nós adorarmos ao nosso Deus com todo o nosso louvor, com todo o nosso coração. E agora de manhã eu trouxe uma mensagem para vocês que diz assim, está em João 16, 31 a 33, que diz: Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixará só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente está passando um problema, um caos mundial. E às vezes bate um medo, bate uma insegurança. O que vai acontecer do ser humano? Será que o mundo vai acabar? Mas Deus, Cristo, Ele nos deixa essa palavra, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Convido você a fechar o seu olho para nós começarmos o nosso culto. Vamos orar. Pai, te damos graças, ó Senhor, por mais um dia, mais um momento que o Senhor nos agraciou em estarmos, ó Senhor, agora, Senhor, diante do Senhor, louvando o Senhor, engrandecendo o teu nome. Pai, está tão difícil, a gente se sente tão perdido nesse caos mundial, mas, Pai, que o nosso ânimo, Senhor, seja revigorado em Ti. Que o Senhor seja a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, dia após dia. Não nos deixe esmurecer. Segura-nos em Tuas mãos, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Senhor, te pedimos, ó Pai, para que a partir de agora, Senhor, essa transmissão chegue, Senhor, e fale na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora, Senhor. Que chegue com bênção e com graça, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Senhor, te quero. Convido o Senhor Deus a estar junto da tua casa, a estar perto de você e declara para Ele que você o quer, que você o ama em todos os dias da sua vida. Você está na sua casa, você pode bater palma. Vamos bater palma, Altair? Vamos balançar. Vamos agradecer ao Senhor porque só Ele é digno do nosso louvor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
esse Deus que nós queremos ter perto, é esse Deus que nós queremos servir, é esse Deus que nós queremos adorar. Um Deus que é soberano, que reina antes da fundação do mundo. Um Deus que nós amamos. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã, por mais esta semana, Senhor, que Tu nos concedeste. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu venha estar falando ao coração de cada um, Senhor, que está ouvindo nesse momento e vendo. Tu esteja abençoando as famílias, ó Pai. Tu esteja nos abençoando, nos protegendo dessa doença, Senhor, terrível em primeiro lugar. E que logo nós possamos estar, Senhor, nos reunindo novamente na Tua casa. Tu esteja, Deus, protegendo a cada um, a cada família e nos concedendo mais uma semana na Tua presença, e que esse dia possa ser um dia
onde nós possamos nos lembrar mais de Ti ainda, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui novamente para mais uma lição da EBD, uma lição muito importante que a gente vai aprender hoje. Hoje a gente começa um novo ciclo, uma nova história, um novo livro, e está sendo maravilhoso aprendermos juntos todas essas lições que Deus nos deixou para ensinarmos na nossa vida como cristão, como ser humano, como pessoa e como servo de Deus. Na verdade, estamos aqui novamente e muito feliz porque temos essa oportunidade de falarmos através desse meio. Claro que muito melhor seria se a gente estivesse presencialmente, se a gente estivesse juntos, porém não é possível, como todos nós sabemos, mas Deus não desampara os seus, e temos essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre essa história maravilhosa. Fique comigo que você vai gostar, assim como eu gostei muito dessa lição de hoje, aprendi demais, gostaria que os irmãos me acompanhassem, para que a gente possamos fazer essa viagem pela palavra de Deus e aprendermos cada vez mais para sermos um servo melhor, e utilizando nada melhor do que utilizar exemplos maravilhosos na Bíblia, exemplos que Deus deixou para nós, de homens de Deus, que possa estar conosco através da sua história escrita na Bíblia Sagrada. E nós vamos aprender sobre um homem, em especial uma história maravilhosa, que a gente vai aprender hoje aqui. Nós estamos na lição 9, o nome da lição é O Líder e a Oração. O Líder e a Oração. O texto básico está em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Os irmãos já começam a perceber que a gente mudou de livro, estávamos falando bastante em Esdras, agora a gente está mudando. O texto devocional está em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 15. Muito interessante de lermos todos durante a semana esse texto. E já começamos com um texto-chave aqui, que está dentro do mesmo texto que a gente está aprendendo, que é Neemias 1, versículo 10. Versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Vamos ler esse versículo, irmãos? Vamos ver o que fala. Texto-chave, Neemias 1 e 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Que versículo maravilhoso, irmãos. Mesmo que você, hoje em dia, nós sabemos que ser cristão é algo um pouco diferente. Mudou-se muito o conceito. Hoje, ser cristão, ser evangélico, ser crente, está muitas vezes ligado à política, a críticas, a um aglomerado de pessoas ou uma tendência. E, irmãos, nada disso nos serve para chegar ao céu. Na realidade, mesmo qualquer coisa que a gente escuta do povo de Deus, qualquer derivado pejorativo ou mesmo de elogio, nada serve. O que nós temos que ter em mente é que, apesar de tudo que se falam do povo de Deus, tudo que se comentam sobre a palavra do povo, sobre as misturas que acontecem, creia que ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Pode ter várias coisas, o inimigo pode usar várias formas de tentar confundir as pessoas, porém ainda existe um povo que podemos chamar de povo de Deus, servos de Deus, povo que foi resgatado com a mão poderosa do nosso Senhor. Nada pode nos fazer duvidar dessa verdade. Nós somos e temos um povo que somos resgatados, que fomos resgatados do mundo pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus. Nada pode nos fazer duvidar disso, irmãos. Nada, nada. Nada que possamos escutar, ver ou mesmo
alguém duvidar, mas nós não. Nós temos a certeza que existe um povo separado, um povo que é lavado pelo sangue de Jesus, que nos resgatou lá na cruz, nos resgatou do pecado, que veio, morreu por nós e nos resgatou com a mão poderosa dele. Muito bom, irmãos. Versículo maravilhoso que fala no nosso coração. Nada do que fala do povo de Deus pode nos fazer duvidar que existe o povo. Um povo que Deus os resgatou do mundo e separou. Pode estar acontecendo todos os problemas do mundo. Pode estar passando por todos os vendavais ou qualquer coisa. Mas esse povo existe e nós fazemos parte dele. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Muito bem. Como eu já adiantei, nós estamos começando o livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro maravilhoso. O livro de Neemias é um livro que todo administrador devia ler. Toda faculdade de administração devia ter como principal. Esse livro de Neemias ensina todos os recursos de administração. Se todo mundo que precisar, que pudesse administrar sua vida baseado em Neemias, seria maravilhoso. Se toda faculdade de administração tivesse o livro de Neemias, seria maravilhoso. Se você está fazendo faculdade e precisa fazer um TCC, consulte Neemias. Esse livro ensina sobre administração como nenhum outro livro já escrito. Tanto para a nossa vida, quanto na nossa escola, quanto na nossa faculdade, quanto no nosso trabalho, quanto na nossa família, quanto na nossa própria igreja, administração baseado no livro de Neemias. Que livro maravilhoso. Ele ensina todos os passos de administração. Como uma administração pode fazer a diferença. Se nossos governantes, se nossos homens poderosos do Brasil tivesse Neemias, o livro de Neemias, como base para administrar o país, para administrar o estado, a cidade, nós estaremos em outro patamar, eu tenho certeza disso, irmãos. O livro de Neemias é o livro que ensina administração. Como administrar recursos, como administrar crise, como administrar problemas, como achar solução na época dos vendavais. Esse livro de Neemias que a gente vai começar a ler, vai começar a aprender a partir de hoje, pelos próximos domingos aí. Livro maravilhoso. A gente estudou Esdras, agora estamos entrando em Neemias. Um livro poderoso, um livro maravilhoso, um livro que vai nos ensinar grandes lições. Espere, me acompanhe, me siga. Siga comigo que você não se perde nesse livro maravilhoso. Recapitulando a história um pouquinho. Vamos recapitular a história um pouquinho só para a gente se situar. Para ninguém ficar para trás, para ninguém se perder na história e se desmotivar. Rapidamente, vamos recapitular o que a gente sabe da história, que a gente aprendeu. A gente sabemos que Israel foi governado como um país único, um estado único chamado Israel, por 120 anos. Teve a monarquia, 40 anos o rei Saul governou, foi rei, reinou. 40 anos o rei Davi e 40 anos o rei Salomão. Esses foram os reinados de Israel como um país único. Salomão, um homem de Deus, o mais inteligente de todos, porém ele era um homem que foi um reinado que era de luxo, grande luxo. E nós sabemos, com nossos governantes, com nossa Brasília, com o estado com Brasília governando o Brasil, sabemos que quando tem muito luxo no poder, quem paga essa conta? O povo, né, irmãos? Os homens geram luxo para si mesmo, lá em Brasília, lá no governo de São Paulo, lá na prefeitura de São Bernardo. Quem paga a conta? Nós, aqui no Baeta, no nosso bairro, nós estamos aqui pagando a conta. E isso não é diferente com o reinado de Salomão, que era um reinado de luxo. Estava muito pesado para o povo. Quem pagava aquela conta? O povo. Salomão morreu, seu filho assumiu, Roboão. E Roboão, irmãos, rapidamente contando essa história é interessante. Porque Roboão, ele viu que o povo estava reclamando. Na época de eleição, na época que a gente vai, vamos mudar, vamos fazer diferente. Lá também, mudou para Roboão como rei. E o povo reclamando.
Pelo amor de Deus, a gente está pagando muito imposto, a gente está pagando demais, a gente não tem mais condições, porque a gente pega a nossa produção de um ano para pagar o empréstimo do ano passado e aí a gente tem que pagar tributos e a gente está sufocado, a gente não consegue mais suportar. Roboão foi até os anciões, foi lá, ô Malvaldo de Israel, me dá um conselho, por favor, Roboão. Será que eu estou pesando muita mão? Será que está ficando pesado para o povo realmente? E os conselheiros anciões falou, realmente está complicado. Você tem que aliviar a carga. Se aliviando a carga, o pessoal produz mais, paga mais imposto, e assim seu reinado fica mais leve e o povo consegue. Mas Roboão quis saber do conselho dos anciões, dos sábios. Ele foi procurar os seus amigos, seus colegas, os jovens. E os jovens, aquela felicidade, estamos assumindo o poder. O que eles falaram? Que isso, Roboão? Tá pesado não, filho. Pese mais a mão. Fala que o seu dedo medinho é mais pesado que o braço inteiro do seu pai. Pese a mão. Pega, encarca esse imposto nesse povo aí que eles têm condições de pagar. Vai para cima que você consegue. Roboão não ouviu os conselhos daqueles anciões, dos homens que nós sabemos que realmente têm experiência. Ele escutou o conselho de quem? Dos jovens. E realmente pesou a mão no povo. Só que o povo não aguentou. Houve a rebelião, Israel se separou. Se separou com o reino do norte, 10 tribos, e eles ficaram nesse reinado do norte até 723 a.C., onde eles foram destruídos pelo reino assírio. O reino assírio, naquela época, o que ele fazia? Ele invadia um país, pegava o povo e levava para outros lugares. E aquele povo daqueles outros lugares ele levava para aquele lugar que ele tinha dominado. Para que ele fazia isso? Para enfraquecer aquele povo, para aquele povo não se rebelar, porque ele estava longe de casa, estava misturado, acabava com a sua cultura, acabava com os seus cultos, acabava com suas crenças, e aquele povo ficava fraco. Então o reino do norte ele foi destruído em 723 pelo reino assírio, e foi misturado, foi enfraquecido, e nunca mais eles se recuperaram. No reino do sul, ou o reino de Judá, eles, com 2 tribos, eles subsistiram mais tempo. Eles não poderiam deixar de existir, porque a profecia dizia que o Cristo viria do reino de Judá. E, porém, em 605 a.C., eles foram atacados. Atacados pela Babilônia, atacados por Nabucodonosor, e ele atacou e levou cativos. E ele atacou forte, porém não chegou a destruir. 596 a.C. ele atacou novamente. Aquele povo já estava dominado, já não estava muito forte, ele já estava subjugado. Porém ele atacou mais forte ainda porque teve rebelião. E finalmente em 586, mais uma rebelião que teve, ele invadiu, levou o povo cativo, destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu a cidade inteira. Nabucodonosor arrasou com o reino do sul. Ali se findava uma era, porém não era o fim. Tínhamos a promessa de Deus, que aquele povo tinha que voltar. E dali seria a descendência de Cristo. Se a profecia se cumpre, então o tempo passou, a Babilônia em 539 caiu. Os irmãos lembram bem da história. Vocês lembram da história de Belsazar, que estava dando uma festa, ele já era descendente de Nabucodonosor, já se sentia rei, e ele deu uma festa poderosa, uma festa grande, e festa regada a muita bebida, muita coisas contra nosso Deus, muita farra mesmo. E você sabe quando bebida se junta com farra, que se junta com jovens, que se junta com poderosos, acontece coisas tenebrosas. E ele lembrou que Nabucodonosor tinha pego todos os utensílios do templo de Israel. Ele lembrou disso. E ele falou assim, vou zombar desse Deus, desse povo. Foi lá, pegou esses utensílios e começou a beber dentro dos utensílios do templo de Deus. Neste momento, o que aconteceu? Entrou uma mão e escreveu na parede. Escreveu Mene, Mene, Tekel, Perea. Coisa assim, irmãos, não lembro direito.
mas escreveu na parede. E ninguém conseguia decifrar, está em Daniel essa passagem. E chamaram Daniel, e Daniel falou assim, o seu reino passou, você foi pesado, Deus pesou você na balança e você não passou. Você perderá o reino. Aquela mesma noite, o reino do Medo-Persa, entrou na cidade, estava entrando. Enquanto ele estava festejando, irmãos, enquanto ele estava lá na sua festa, o rei Ciro, do Medo-Persa, estava lá fendendo os muros da Babilônia. Naquela mesma noite, aquele reino caiu e o Babilônia foi derrotada. Começou a era dos Medo-Persas dominar o império, ser o império mais poderoso de todos. Como a gente aprendeu já, Ciro, no reino Medo-Persa, ele agia diferente, por exemplo, do rei Assírio. Ele deixava que os povos ficassem nos seus locais, até para gerar mais impostos, para ele receber mais e arrecadar mais. Então ele autorizou, para cumprir a promessa de Deus, ele autorizou o retorno. E aí teve o primeiro retorno, que a gente aprendeu, com Zerubabel, para reconstruir o templo. Tiveram oposição, o templo parou, retomou e foi reconstruído o templo. Teve o segundo retorno de Esdras, que a gente aprendeu há pouco tempo, para reconstruir o culto e ensinar a lei de Deus para aquele povo. O povo já estava tanto tempo longe da palavra de Deus que ele já não sabia mais fazer culto, não sabia mais cumprir a palavra de Deus. E Esdras retornou para reconstruir justamente o culto a Deus. E por último, que é onde a gente está chegando agora, o terceiro retorno, 444 a.C., Neemias retorna para construir os muros. Isso a gente está falando retorno para o reino do sul, para Judá. Chegamos na nossa história, que se inicia agora e vai durar pelos próximos domingos, de Neemias. Que história, irmãos! Que homem de Deus, que homem inteligente, que homem diferente, que história maravilhosa. Já falei para vocês, me siga que vocês não se perdem não, porque essa história é sensacional, irmãos, sensacional. 444 a.C., Neemias retorna para fazer o quê? Para reconstruir os muros. Afinal de contas, quem era Neemias? Afinal de contas, quem era esse homem? Quem era Neemias? O significado do nome de Neemias: Deus é o meu deleite, aquele que Deus consola, confortado por Deus. Que nome sensacional, irmãos. Que nome bonito, né? Já pensou a gente chamar Deus é o meu deleite, Deus me consola, Deus, eu sou confortado por Deus? Esse é o nome de Neemias. Qual que era a origem dele? Provavelmente ele era da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá e a gente pode até ler aqui em Neemias 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 7, versículo 2. Vamos dar uma lida? 1 e 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eu disse ao rei, o capítulo 2, vamos pular para o capítulo 2, versículo 3, que corrobora com o primeiro versículo. Corrobora a palavra bonita, né, irmãos? Fábio Queiroz vai ficar orgulhoso de mim. Corrobora. Esse versículo corrobora com o outro anterior, tá bom? Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então no versículo 1 ele fala, Anani, um dos meus irmãos, veio da onde? De Judá. Irmão dele que veio de Judá. No segundo versículo ele diz, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas, tá vendo? A cidade que foi dos pais deles. E por último, 7:2, para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani. Tá vendo? Para governar aonde? Jerusalém. Então, muito provavelmente a origem de Neemias, apesar dele ter já nascido, provavelmente, certeza que ele já nasceu no cativeiro, já nasceu longe de casa,
Ele nasceu lá no reino medo persas, ele servia o rei, porém, ele era de origem Judá, da tribo de Judá, do reino, portanto, do reino do sul, né, como a gente está aprendendo. Né? Esse era Neemias, origem da tribo de Judá. Qual que era a sua função? Ele era copeiro do rei. Vamos ver se é verdade? Não me deixa sozinho. Vamos ler na Bíblia para os irmãos acreditarem em mim. Deixa eu pensar que eu estou inventando a história. Capítulo 1, versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faça com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Eu li tudo isso só para esse finalzinho, irmãos. Nessa época, eu era copeiro do rei. Ele era copeiro. O que era copeiro? Copeiro era um garçonzinho que servia o rei de vez em quando? Não. Copeiro era muito mais que isso. Copeiro, ele era um homem de confiança. Copeiro, ele bebia antes do rei para ver se tinha veneno. Ele comia antes do rei para ver se tinha veneno. Ele experimentava tudo que o rei iria comer para saber se tinha algo danoso ali, para o rei não sofrer atentado. E ele convivia com o rei e com sua esposa no dia a dia. Ele era quase um amigo do rei. Ele era um confidente, não digo um confidente, mas ele era muito próximo do rei. O rei tinha ele como convivência diária. Ele era da convivência diária do rei. Ele vivia junto com a família do rei. Ele trabalhava próximo ao rei. Ele comia a comida que o rei comia. Ele bebia a bebida que o rei bebia. Não era comida ruim, não era bebida ruim. Ele comia do bem e do melhor, porque ele convivia com o rei. A função dele era de confiança. Ele era o homem de confiança do rei. E o rei sabia tudo que passava com ele só de olhar para o rosto dele, porque ele fazia bem. Ele se fazia presente naquele ambiente que ele trabalhava. Ele se fazia diferente. Ele melhorava o ambiente que ele estava. E o rei olhava isso para ele e via. E via que ele era pessoa que melhorava o ambiente. E ele convivia. E ele era da confiança do próprio rei. Não era um simples copeiro. Não era um simples garçom. Ele era copeiro, o homem de confiança, o homem que convivia com o rei. Muito bem. Além disso, além de ele ser um copeiro do rei, o que mais podemos aprender na história de Neemias? Ele exercia liderança. O que é liderança, irmãos? Liderança é exercer influência. Quando você exerce influência em alguém, você lidera sobre aquela pessoa. Tem gente que tem cargo de liderança e não é líder. Por quê? Ele não exerce nenhuma influência. O máximo que ele consegue é mandar alguém fazer alguma coisa por obrigação, mas ele não influencia. E tem gente que não é líder, não tem cargo de liderança, porém é líder. Ele faz a diferença. Ele influencia as pessoas. Ele influencia as pessoas a fazer algo que ela nem estava pensando em fazer, porque ele é líder. E esse era Neemias. Vamos ler? Só para os irmãos confirmar se eu estou falando a verdade. Capítulo 2, versículo 2 ao 4. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse, o que gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu. Tá vendo, irmãos? Ele influenciava o próprio rei. O rei era acima de tudo. Ele era acima de tudo. Ele não precisava nem olhar para a cara de Neemias. Só que Neemias ele era tão capacitado que ele exercia influência. Só do rei perceber que o rosto dele estava triste, que ele estava diferente, que ele estava angustiado, o rei foi até ele e perguntou, o que está acontecendo, meu amigo? Esse rosto aí carrancudo aí, você sorri, você é igual o Altair aí, conta piada para tudo quanto é canto? Não vai ficar triste não, carrancudo não. Tem alguma coisa errada com você, o que está acontecendo? E ele falou, viva o rei, viva todo mundo.
mas como eu não ficaria triste com a terra dos meus pais toda destruída? E aí ele foi falando até que, não querendo causar spoiler, mas o rei concedeu tudo quanto estava no coração dele. Ele exercia liderança. Ele tinha o nome, o significado. O significado do nome dele era: Deus é o meu deleite, aquele que Deus consola, confortado por Deus. A sua origem era da tribo de Judá. Tribo de Judá, Reino do Sul. Sua função, muito mais que copeiro do rei. Ele convivia com o próprio rei, ele era de confiança. Ele vivia no meio da família do rei. E ele exercia liderança. Liderança sobre quem? Inclusive sobre o rei. Não é difícil exercer liderança, inclusive com quem nos lidera, com o próprio rei? Esse era Neemias, irmãos. Um homem diferente. Um homem diferente que nós devemos aprender a lição através da vida dele. Quais eram as características? Já que a gente já viu como que ele era, quem ele era, agora vamos ver as características de Neemias. Primeiro ponto, a primeira característica que me chama a atenção, pelo menos em Neemias, é que ele era um homem alegre. Ele era alegre. Ele era, como o povo diz aí por aí, alto astral, não é verdade? Ele era alegre. Capítulo 2, versículo 1 diz: Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Dele quem? Do rei. Nunca antes. Ele serviu o rei anos e anos e nunca esteve triste. Sempre estava sorrindo, sempre estava cantando, sempre estava alegrando o ambiente. Ele sempre estava influenciando para o bem. Nunca antes ele tinha estado triste. Segunda lição, segunda característica que Neemias nos passa. Ele se interessa. Capítulo 1, versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Irmãos, eu quero dar um destaque nesse ponto aqui. Ele se interessa. Não foi o irmão dele que chegou nele e falou assim: ô Neemias, tem uma fofoquinha para te contar. Não. Ele perguntou acerca daquele povo judeu, aqueles que não tinham sido levados cativeiro. Ele perguntou. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Nós, brasileiros, temos o costume de nos cumprimentar com oi, né? Oi! E qual que é a próxima palavra que a gente fala? Tudo bem? O costume é tão forte que quem responde fala: oi, tudo bem. Mas imagina uma situação que você passa, chega um colega que você nunca mais viu, e se pergunta: oi, tudo bem? E ele responde: oi, não está bem. Naquele momento muda, na verdade a gente leva até um susto. Como assim não está bem? Porque quando a gente pergunta, a gente se torna responsável pela resposta. Lembra o Pequeno Príncipe quando fala assim: você é responsável por aquilo que tu cativas? Mesma coisa quando a gente pergunta, quando a gente se interessa. Se você chegar na igreja e perguntar assim: o que eu posso fazer para ajudar quem está precisando de ajuda, que eu gostaria de ajudar, e alguém se manifesta falando que precisa de ajuda, cuidado, irmãos, você é responsável. Ninguém é enviado, ninguém recebe missão, ninguém trabalha na igreja ou na família, ninguém faz diferente. Se você não quiser receber nenhuma missão na igreja, nenhuma função, se você quiser ficar na sua, vai para sua casa, liga a televisão, fica assistindo, deita, dorme, não liga para ninguém, chega na igreja tarde, sai cedo, que você nunca vai receber missão, você nunca vai receber alguma função que vai precisar de você, porque você não se interessa, você não procura ir atrás. Mas a partir do momento que você pergunta e alguém responde que precisa, você é responsável. Essa semana o Timóteo perguntou para alguém o que precisava. E alguém precisava de 10 cobertores. E neste momento o Timóteo ficou responsável. E ele não arrumou 10 cobertores. Ele arrumou 10 cobertores, ele arrumou 2 televisões de tubo, ele arrumou roupa, ele arrumou comida, ele arrumou marmitex, ele arrumou várias coisas. Porque ele se sentiu responsável. Não só ele, irmãos. Tem vários irmãos da nossa igreja que ajudou. Essa semana foi maravilhosa quando eu fiquei sabendo dessa notícia. Porque nós, como igreja, conseguimos ajudar. E ser igreja. Ajudando. Mas tudo isso por quê? Porque o Timóteo se interessou. Ele perguntou. Ele foi atrás. A partir do momento que nós nos interessamos,
que nós vamos atrás, que nós perguntamos, quando vem a resposta, nós somos responsáveis, irmãos. Toma cuidado. Se você não quer ser responsável por nada, não pergunta. Não pergunta, fica na sua. Mas se você quer fazer a diferença, se você quer mudar a vida de alguém, se você quiser mudar a vida da igreja, se você quiser mudar a vida das pessoas à sua volta, se interesse. Pergunta. Vai atrás. Porém, consciente que você vai se tornar responsável quando aquela pessoa te responder. E Neemias se interessou. Ele não nasceu lá em Jerusalém. Ele não vivia ali. Ele não passava fome, ele não passava sede. Ele tinha do bom e do melhor. Ele vivia no palácio. Porém, ele se interessou. E aí a gente vemos a próxima característica de Neemias. Ele tem empatia. Capítulo 1, versículo 4, parte A. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Irmãos, eu acabei de falar. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele vivia no palácio. Ele comia do bom e do melhor. Ele bebia do bom e do melhor. Porém, quando ele ouviu que os seus irmãos, que a sua terra estava destruída, estava completamente sem nada, na miséria, ele sentou e chorou. Ele sentiu a dor dos seus irmãos. A gente vai chegar lá como que estava aquele povo, por que ele sentou e chorou. Mas a lição que a característica que a gente tem que saber agora, neste momento, é empatia. Ele sentiu a dor daquele povo que estava tão longe dele, daquela sua família, que ele nem conheceu. Ele já nasceu naquele lugar, mas ele não se conformava com aquele lugar, porque ele lembrava daqueles que estavam sofrendo lá na sua terra. E ele perguntou, quando ele ficou sabendo que aquele povo estava sofrendo, ele chorou, ele sentou, chorou, se angustiou. Próxima característica dele, ele se preocupa. Capítulo 1, versículo 4, a parte B. Passei dias lamentando-me. Ele lamentou, ele se preocupou. Ele falou, como que eu consigo resolver esse problema? Eu não me conformo de ficar aqui de braços cruzados, comendo e bebendo a comida do rei, enquanto o meu povo está passando fome. Onde a terra que meus pais estão enterrados está sofrendo. Ele se preocupou e passou dias lamentando. Não foi um dia, não foi uma hora, não foi meia hora. Ele falou, é assim mesmo, Deus vai abençoar, Deus abençoe. Fala que eu estou triste por eles e vira as costas e ir embora. Não. Ele se preocupou. Ele passou dias lamentando. E a última característica que a gente vai ver aqui, ele orou. Capítulo 1, versículo 4c. É que complementa o anterior. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Jejuando e orando a Deus. Ele se interessa. Ele é alegre, irmãos. Ele se interessa. Ele tem empatia. Ele se colocou no lugar daquele povo. Ele se preocupou dias e dias e ele orou. Orou e jejuou para tomar a decisão, para saber o que fazer e queria fazer. Não só orava por orar. Ele queria fazer diferente. Esse é Neemias. Que característica, né, irmãos? Mas, afinal de contas, por que ele ficou tão triste? Por que ele ficou tão angustiado? Por que ele ficou tão lamentando? Olha a situação que aquele povo estava. Ele perguntou, vocês estão acompanhando a história comigo, né? Ele chegou para o seu irmão, que estava vindo lá de Jerusalém, e perguntou, e aí? E o povo que não veio cativo, que não retornou, aquele povo que vive lá, como que eles estão? Porque a gente, acompanhando domingo a domingo, né, irmão? A gente vendo, porque Deus deu vitória, porque Deus voltou com Zerubabel, e ele liderou 50 mil pessoas, e eles voltaram para construir o templo. Aí depois, ele voltou com Esdras, que ele ensinou o povo a cultuar. Depois voltou com Neemias para reconstruir os muros. Mas a gente vai vendo a história assim, vai imaginando como se fosse um filme que estava tudo indo, caminhando mil maravilhas, que Deus estava dando vitória em tudo. Porém, irmãos, não é porque tem promessa de Deus que o povo vai viver sempre do bom e do melhor. Aquele povo, ele estava sofrendo. Eles foram reconstruir o templo, porém,
aqueles povos que vivia ali, lembra que ele deixou a cidade, o Nabucodonosor deixou a cidade destruída. E aquele povo que ficou ali, eles ficaram na miséria, eles nunca se recuperaram da miséria. Mesmo aqueles 50 mil pessoas que voltaram, eles se empenharam na reconstrução do templo. Cada um que podia foi para sua casa. Tinha uns que viviam bem, mas a maioria do povo vivia mal, vivia triste, vivia completamente arrasado. Vamos ver? Capítulo 1, versículo 3. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram, lembra da pergunta dele, né? Como está aquele povo lá que foi da terra do meu pai? Como que eles estão? E eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande miséria. Primeiro ponto, o povo passa por grande miséria. Grande miséria. O que significa miséria? Grande pobreza. Voltaram para a terra deles, mas os sonhos não se realizaram. Eles voltaram pensando, agora a gente vai viver do bem, do melhor. Não, irmãos. Eles viviam na miséria. Muita injustiça. O que miséria causa? Nós conhecemos bem no nosso país. Muita injustiça. Miséria causa injustiça. Injustiça causa o quê? Opressão. É os ricos oprimindo os pobres. Os mais abastados oprimindo aqueles que não têm. E naquele povo a maioria não tinha e viviam oprimidos. Eles não podiam ter nada, eles não conseguiam ter nada, porque eles viviam oprimidos. Eles viviam em grande miséria. Era só pobreza? Não. Voltando ao versículo, eles estão lá na província e passam por grande miséria e desprezo. Quando você está na miséria, quando você não tem o seu lugar, quando você não tem sua casa, você não tem seu teto, você é desprezado. Sabe aquelas pessoas que se tornam invisíveis quando a gente passa na rua e nem olha para o lado porque tem um mendigo, tem alguém ali que não faz a diferença para muitos? Ele é desprezado, as pessoas desprezam, abandonam, a cidade abandona, a prefeitura abandona, o estado abandona, o país abandona a própria sorte. Aquela pessoa vira um mendigo, vira uma marginal. Por isso o nome diz marginal, porque ele é desprezado. Os outros povos, ele não respeitava o povo de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam na miséria. Eles não eram respeitados. Não respeitados. Mas por que eles não eram respeitados? Porque eles eram desprezados. Irmãos, vamos continuar o versículo? O muro de Jerusalém foi derrubado. Muros quebrados, muros derrubados. O que significa muros quebrados, irmãos? Falta de segurança. Eles são vulneráveis, são indefesos. Ele não tem defesa. Qualquer reino do lado ali do norte, do Samaria, que queria vir lá menosprezar, eles viam, porque eles não conseguiam se proteger. Eles eram pobres, eles eram desprezados. E não tinha muro, não tinha porta, não tinha nada. Os muros deles estavam totalmente destruídos. Eles não conseguiam se defender. Eles estavam totalmente à mercê dos outros povos. Passava o povo para um lado, levava, zoava eles, prejudicava eles, passava o povo por outros, mesma coisa. Passava por ali e não pedia nem licença, porque eles não tinham muros, os muros deles estavam totalmente quebrados. E por último, as suas portas foram destruídas pelo fogo. As portas foram queimadas pelo fogo. Eles não tinham controle de entrada e saída. Havia, infelizmente, mistura do povo. Porque qualquer um entrava ali, qualquer um saía, não tinha controle nenhum, porque não tinha portas. Não tinha privacidade. Eles não conseguiam viver na cidade deles com privacidade. Eles não podiam ter estratégia, eles não podiam ter nada, porque as portas estavam queimadas. E as portas naquela época, nas cidades, eram a parte principal da cidade. O que mostrava mais a fortaleza eram as portas. E as portas tinham sido queimadas. Aquele povo estavam totalmente à mercê dos outros. Eles estavam na miséria, não tinham dinheiro para nada, eles eram oprimidos, eles sofriam muita injustiça, tinha grande desprezo por eles, os povos desprezavam eles, muros quebrados e as portas queimadas a fogo. Ou seja, eles não conseguiam, como cidade, se restabelecer. Essa foi a situação que fez Neemias sentar, chorar, lamentar, orar e jejuar. Essa foi a notícia que ele recebeu. E aí o que ele fez? Orou. Como que foi a oração de Neemias? Como que foi essa oração de Neemias? Primeira coisa, ele conhecia a necessidade. Acabamos de falar.
tudo que ele escutou lá. As portas queimadas, o povo na miséria, desprezado e os muros derrubados. Ele conhecia a necessidade. E aí, o que ele fazia? O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele buscou a Deus. E como que ele fazia isso? No versículo 5, capítulo 1, versículo 5, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos. Ele demonstrava totalmente a profunda reverência. Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível. Ele mostrava reverência. A primeira coisa que ele mostrou foi, eu não sou nada, eu não consigo nada, sozinho eu não sou ninguém, Deus. Mas tudo pode, tudo está acima de tudo. Ele não colocou a culpa em Deus. Não foi tu, Deus, que deixou o povo destruído. Não, ele não colocou a culpa em Deus. Pelo contrário, ele demonstrou profunda reverência. Segunda coisa, na oração dele que a gente chama a atenção nossa, é que ele se baseava-se nas Escrituras e era acompanhado de confissão. Olha só esse versículo, irmãos, da oração dele. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu povo, ao teu servo Moisés. Irmãos, sabe duas crianças, quando a mãe chega em casa e tem uma bagunça, algo derramado no chão, e tem duas crianças, são dois filhos. E aí ela pergunta, quem derrubou? Aí um fala assim, foi ele. Aí o outro fala, não, foi você. É próprio do ser humano colocar a culpa nos outros, né, irmãos? Mas olha Neemias, irmão. Neemias nem sequer nasceu em Jerusalém, mas olha a oração dele. Ele se coloca na situação também de pecador. Ele se coloca na posição de que ele é parte daquele povo. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Ele não colocou a culpa nos outros. Ele não colocou a culpa em outra pessoa, não. Ele se colocou no lugar de tal forma que ele fazia parte do pecado. Ele pecou junto com aquele povo. Isso na oração dele. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Não temos obedecido aos seus mandamentos. Ele não colocou a culpa em Deus. Ele colocou a culpa nele mesmo. Ele colocou a culpa no povo. Se vivemos momentos difíceis, a culpa não é de Deus. A culpa é do ser humano, irmãos. A culpa é do ser humano. Muita gente pensa que Deus está castigando o povo com coronavírus. Isso é culpa do ser humano, irmãos. A culpa não é de Deus. Outra característica interessante na oração dele, garantia-se na promessa de Deus, do versículo 8 ao 10. Vamos ler? Força comigo. Lembra-te agora de que dissestes a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Que oração, irmãos. Ele se garantia no quê? Na promessa de Deus. Ele sabia que Deus não mudava uma promessa. E ele se garantia nessa promessa. Lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo, se forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Isso já aconteceu. O povo já foi espalhado e voltou. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os pusessem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ele se fiava na promessa de Deus. Ele continuava se fiando na promessa de Deus. Já tinha voltado a primeira leva com Zerubabel, a segunda leva com Esdras, e ele sabia que a promessa ainda não estava cumprida completamente. Tinha promessa a ser cumprida, e ele se apegava a isso. E uma última lição na oração de Neemias que nós podemos aprender é: se comprometia como servo e persistia nos pedidos. Ele se comprometia como servo. Versículo 11: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse seu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do
rei. Senhor, o compromisso que ele fez como servo de Deus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo. Em primeiro lugar, ele. E a oração dos teus servos, que tem prazer em ter meu teu nome. Ele se comprometia em ter prazer no nome de Deus, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo o problemão que ele estava sabendo, que ele estava sofrendo, ele tinha prazer no nome de Deus. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhes a benevolência deste homem. Esse ponto é interessante, irmãos. Estamos acabando, né, irmãos? Esse ponto é interessante. Faze com que hoje, este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Vou deixar aí um ponto de interrogação. Por que ele falou assim, faz com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, irmãos? Por que será? Muito bem. Esta é a oração de Neemias. Ele jejuou e orou. E ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus de forma humilde. Ele agradeceu a Deus. Ele se comprometeu como servo. Ele sabia das promessas de Deus que ele não voltaria atrás. E ele se comprometia em persistir no seu pedido e confiar em Deus para fazer diferente. Para fazer diferente. Conclusão. Concluindo, irmãos. Passou rápido hoje, hein? Foi gostoso a aula e passou rápido. Mas uma lição importante. As lições de Neemias para a aula de hoje. Primeiro lugar, irmãos, ele se interessou. Tome cuidado. Se você se interessar, você vai se tornar responsável. Não há ninguém responsável que não tenha se interessado. Se os cultos estão sendo feitos através da web, é porque alguém se interessou. Se os irmãos cantam, gravam e produzem, é porque alguém se interessou. Se tem os ministérios na igreja funcionando fortemente, é porque alguém se interessou. Se todo domingo o pastor traz uma palavra para nós, gerencia a igreja, é porque ele se interessou. Se alguém hoje está recebendo uma cesta básica, é porque alguém se interessou. Se alguém hoje está empregado, está trabalhando, é porque alguém se interessou. Se alguém hoje está sendo atendido, é porque alguém se interessou. Se alguém hoje está escutando a palavra de Deus, é porque alguém se interessou. Se você quiser fazer a diferença, se interessa. Se interessa que você vai fazer. Agora, se você não quiser ser responsável em fazer a diferença, não corra atrás, irmão, não pergunta. Então, toda vez que agora que você perguntar assim para alguém, oi, tudo bem? Fique preparado, porque o dia que você responder um oi, não está tudo bem, neste momento você vai ser responsável. Cuidado, irmãos, com oi, tudo bem, viu? Não é qualquer coisa, não. O dia que você escutar um oi, não está tudo bem, a pulguinha da responsabilidade picou você. Segundo lugar, ele teve empatia. Ele se colocou no lugar daquele povo. Ele estava bem, ele comia bem, ele bebia bem, dormia bem, se vestia bem, tudo para ele estava bem. Menos o que estava acontecendo com o seu povo. E ele tinha empatia, ele se colocou no lugar. Se tudo com ele estava bem, mas com o povo dele não estava bem, logo para ele nada estava bem. Nada estava bem. Na equação dele, eu bem, você mal, nós dois estamos mal. Eu bem, você bem, nós dois estamos bem. Essa é a equação de Neemias. Então, ele estava bem e o povo estava mal, logo, ele estava mal. Essa é a equação do servo de Deus, Neemias. Ele tinha empatia. Ele lamentou. Não é pecado lamentar, irmãos. Tem muita gente, nesse tempo que a gente está passando, muita gente, não, eu não quero saber, isso daí é mentira, isso, aquilo, outro, essa doença não existe porque não quer lamentar. Irmãos, temos que lamentar. Muitas pessoas estão morrendo. Temos que lamentar. Se tem que fazer de um jeito, se tem que fazer de outro, eu não sei. Mas que nós temos que lamentar as vidas que estão se perdendo, temos que lamentar, irmãos. É lamentável que vidas se percam para um vírus. É lamentável que vidas se percam para o pecado. É lamentável que vida se perca para a fome. É lamentável que vida se perca para a violência. É lamentável que vida se perca para a marginalidade.
É lamentável que vida se perca porque saiu da igreja. É lamentável que jovens estão no mundo não sabendo o que está perdendo. É lamentável, irmãos. Temos que lamentar. Porém, só lamentar? Não. Podemos chegar a chorar. Neemias chorou. Ele sentiu tanta dor que ele chorou. E aí o que ele fez? Ele só lamentou e chorou? Não. Ele se levantou, ele orou e ele jejuou. Ele orou e jejuou. Aí está resolvido? Não. Lembra daquele versículo lembra aquela parte da oração que a gente estava lendo? Que ele pedia a Deus, Senhor, que hoje eu tenha sucesso? Esse hoje era o dia de Neemias. Naquele dia ele se ia levantar e ia falar com o rei. Ele se interessou, ele teve empatia, se colocou no lugar daquele povo, ele lamentou, ele chorou, ele orou, jejuou. Mas ele levantou e agiu. Ele levantou e agiu. Por isso que ele estava pedindo para Deus para ajudar ele naquele dia, na presença daquele homem. De que homem? Do rei. Ele agiu. E o que ele fez para agir, irmãos? Tchau, 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 tchau. Cena nos próximos capítulos. Próximos domingos, nós vamos continuar aprendendo essa história maravilhosa que é a história de Neemias. Irmãos, que lição maravilhosa. Passou voando, passou rápido, porque foi muito bom. Eu peço a Deus que os irmãos tenham gostado também, assim como eu gostei. Desde a primeira vez que eu comecei a estudar essa lição, entrar mais detalhes nela, foi cada vez melhor, irmãos. Lição que começa e vai até o final rapidamente. A gente já vem bolando ideias na cabeça, preciso falar isso, aquilo, outro, porque eu não posso perder isso, não posso esquecer aquilo, porque é uma história sensacional. Novamente dou uma dica, você que está fazendo administração na faculdade, faz o TCC sobre Neemias. Faz que você vai se dar bem, porque esse livro é o maior livro de administração de todos os tempos. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Bom domingo, 18 horas, nesse mesmo canal, mais um culto. Tivemos uma semana maravilhosa, com boas notícias. A igreja pôde ajudar os mais necessitados. Nós nos interessamos, fomos atrás. Tivemos ontem a palestra maravilhosa da Olga. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e bom domingo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?